Apedrejaram Paulo e o homem voltou 100%. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Estudamos a Bíblia. Estamos aqui no nosso estudo vendo um momento dramático da história da igreja. Eu convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a graça de bem compreendermos a tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Vimos anteriormente, capítulo 14, vimos até o verso 20, os eventos que levaram até o apedrejamento de Paulo, e um apedrejamento do tipo até a morte, só que ele não morreu. Ele voltou e entrou na cidade. E eu lhe falei no último vídeo que nós veríamos que ele estava aqui íntegro e curado. Ele não voltou todo quebrado, ele não voltou mancando, ferido, sangrando. E o texto mostra isso claramente. Então, eles partiram para Derbe, uma cidade ali naquela região. E eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Gente, nós estamos falando aqui em viagens a pé que ultrapassam os 100 quilômetros. Está entendendo por que Paulo voltou íntegro? Porque não dá para um homem todo arrebentado, quebrado, com hemorragia, fazer essa viagem. E ele faz. Ele voltou para a cidade primeiro, ele voltou para dentro lá de Listra. No dia seguinte, ele e Barnabé foram para Derbe, deixaram lá discípulos e seguem viagem. É só um detalhe aqui que eu acho que é relevante, não é desse livro aqui, mas acho que vale a pena. Nós vamos ver um pouquinho adiante, eu vou dar aqui uma puxadinha aqui, eu estou virando a página, e eu vou lá no capítulo 16. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, capítulo 16, verso 1. Sua mãe era uma judia convertida e o pai era grego. Voltei para o capítulo 14. Era só para lhe contar. Sabe o Timóteo, da primeira e segunda carta de Paulo ao Timóteo? Pois é, o Timóteo é daqui, é nesse pedaço aqui que acontece a conversão dele. Quando a gente for estudar as cartas, eu vou estar sempre fazendo referência aqui ao livro de Atos. Porque enquanto Paulo viaja, tem gente muito importante para a história da igreja que se converte e Paulo escreve cartas. Aliás, a primeira carta da Bíblia, o primeiro livro do Novo Testamento, aliás, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É a primeira carta a ser escrita, não é só a primeira carta. De todo o Novo Testamento é o primeiro texto a ser produzido. Porque a gente às vezes tem ilusão, né? A gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que tem ilusão que isso é escrito em ordem. Não é. Nem mesmo Atos é escrito aqui na ordem do Novo Testamento, né? Por quê? Porque é um livro já mais tardio, é um livro já rememorando a história. O primeiro vem as cartas, né? E aí vem o Evangelho e tal. A cronologia aqui é um pouco diferente. Mas voltando aqui para o nosso texto, já entendemos que Timóteo já surgiu aqui na história. Não está citado aqui nesse ponto, daqui a pouquinho já vai estar citado no capítulo 16. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Qual a cidade mesmo? Derbe. Aí voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Gente, em Listra, Paulo foi apedrejado. De Icônio, eles fugiram para não ser apedrejados. Só que tinha discípulos lá, tinha igreja. Então eles voltam, arriscam a vida. E quando a gente lê Paulo falando algumas coisas, a gente entende, né? O homem foi apedrejado, foi chicoteado, naufragou, teve perigos de feras. A vida do homem não foi fácil, mas foi uma vida feliz e realizada e repleta, porque ele estava fazendo exatamente o que ele nasceu para fazer. Esse, aliás, é o melhor conceito de sucesso que eu conheço. É você viver tudo aquilo que Deus planejou para você. E aí, foram então de volta para Antioquia, né? E fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Essa Antioquia aqui é provavelmente a Antioquia primeiro da Psídia. Fortalecendo os discípulos e encorajando eles a permanecer na fé. Porque imagina, com toda essa perseguição, com toda essa oposição, precisava de encorajamento. E que baita encorajamento, hein? Barnabé e Paulo. E coisa boa a gente poder ler isso, né? Veja que nós somos aqui privilegiados. Nós podemos ler, podemos ouvir, ver, ou pelo menos ou ler, né? Ou ouvir, ou ver. Pelo menos uma coisa dessa a gente pode. E estamos aqui, né? Acompanhando essa história maravilhosa. Dizia assim, ó, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu não quero aqui fazer uma teologia de sapatear no seu sofrimento. Eu também tenho os meus.
Mas você e eu precisamos entender que a gente passa e é necessário que a gente passe. Sabe por quê? Porque existe maldade no mundo. E você não precisa sair de casa disposto a provocar a ira das trevas. Basta você sair de casa e viver uma vida decente. Só isso é o suficiente. Vão tocar pedra em você. Vão. Se você já tem uma experiência de caminhada em vida cristã, você sabe disso. Você não precisa provocar ninguém. Só o fato de você não querer participar de certas coisas vão odiar você. Então acaba sendo necessário para que a gente entre no reino de Deus passar por muitas tribulações. Porque o caminho é difícil, a porta é estreita. As pessoas, elas nutrem ódio gratuito por gente que simplesmente quer andar no caminho da decência, da bondade, no evangelho do Senhor Jesus. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Presbítero, essa palavra a segunda vez que aparece aqui no texto, né? Quer dizer originalmente velho. Velho, entendeu? Cabelo branco, ancião. Só que no contexto da igreja era usado já para um velho na fé, né? Alguém mais experiente na fé. Então não necessariamente em idade. A pessoa podia ser velha em idade, mas novo na fé, inexperiente. Podia ser jovem de idade, mas ter caminhado com a igreja desde o primeiro dia. Imagine, vamos aqui fazer uma cena hipotética, né? Paulo e Barnabé chegam em Icônio, pregam, e na primeira pregação, um jovem de 15 anos, que nesse contexto aqui já era um homem, não só na cultura judaica, na cultura grega, na cultura do mundo antigo aqui, da Galícia, já era um homem, se converte na primeira pregação e vive essa fé e leva essa fé adiante. Quando Paulo e Barnabé voltam para cá, quem é que é da turma dos antigões da igreja? É esse homem, que se converteu logo cedo. Então esse jovem, se torna alguém muito útil. É a história de Timóteo, gente. Timóteo era jovem. Mas não é porque era jovem que era fraco, não, porque se converteu cedo e viveu seriamente o evangelho. Então veja que cabelo branco não é garantia. Né? A pessoa tem que ter uma vida com Cristo. E eles então designaram presbíteros em cada igreja. Aqui não fala o processo de designação, mas a palavra usada aqui em grego para designação, ela é uma palavra que é muito usada também para eleições, votações. Na verdade, é uma palavra que indica levantar a mão. Tá? Então, parece ser que a igreja escolhia os seus presbíteros e, então, os líderes, né, os apóstolos, que é a palavra que era usada tanto para Paulo quanto para Barnabé, então designava essas pessoas, provavelmente com imposição de mãos, como era o costume. E eles, então, tendo orado e jejuado, encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha. Tudo regiões que a gente já perdeu o nome, mudou de nome, mas dá para localizar ainda. Então você pode ir na internet pegar um mapa de época, bote lá assim, ó, viagens missionárias de Paulo. Ou assim, ó, primeira viagem missionária. Você vai ver esses lugares e vai poder localizar eles atualmente. É tudo mais ou menos no que a gente chama hoje de Turquia. Alguma coisa está um pouco mais fora, mas naquela área por ali, né? Então, eles tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Eu não vou aqui tentar lhe dar uma aula extensa de geografia, porque é mais importante a gente entender quando é longe, quando é perto, entender se é uma cultura judaica, grega, se é fala grega, se é outro idioma. Por exemplo, quando eu contei o episódio em Listra, né, que eles falavam no idioma local, queriam exaltar Paulo e Barnabé como deuses, e Paulo e Barnabé provavelmente não estavam entendendo. Até que viram os touros para ser sacrificados, aí que entenderam. Então esse tipo de detalhe que é mais importante. Mas você pode pegar tudo isso em mapas, assim, olha, tem abundância. Muitas bíblias, inclusive, você abre no finalzinho, assim, ó, a minha tem, ó, mapas, tá? E você encontra mapa fácil. Então isso é tranquilo para você ver, tá? E chegaram de volta da Atália, eles navegaram de volta a Antioquia. Então veja que primeiro, aqui no verso 21, eles passaram por Listra, Icônio e Antioquia. Eu comentei, a Antioquia da Psídia primeiro, né? Só aqui que eles navegam para Antioquia da Síria. Só um lembretezinho, tá? A Antioquia da Psídia, ela era uns 200 quilômetros terra adentro, subindo um planalto. A Antioquia da Síria era 20 e poucos quilômetros do mar, em outro lugar.
Então eles navegaram para Antioquia da Síria. Na verdade, eles iam para uma cidade próxima, que era um porto, e de lá caminhavam até Antioquia. Cidades com o mesmo nome dessa confusão, né? E eles voltaram para Antioquia, que era a origem de tudo. A viagem missionária começou em Antioquia. Voltaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Isso aqui é fantástico. Eles completaram a missão. Olha que sensação maravilhosa. Eles foram consagrados para essa viagem, viajaram, foram para lugares diferentes, línguas diferentes, foram perseguidos, sofreram. Paulo foi apedrejado, deram a volta ali por toda aquela região do Império Romano e voltaram para a sua igreja de origem, para a sua casa, para os seus companheiros de fé, a igreja de Antioquia da Síria, de onde eles foram designados. Chegando ali, imagina a alegria da igreja, né? Porque, gente, essa viagem aqui foi demorada, tá? Isso aqui não é um passeiozinho, não. Isso aqui é muito tempo sem notícias de Barnabé e Saulo. Vamos lembrar que haviam 5 profetas e mestres nessa igreja de Antioquia? Nós vimos isso aqui, ó, voltando um pouquinho as páginas aqui, ó. Capítulo 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Dos 5 saíram 2. E aí os 2 voltam. Devem ter voltado diferente. Ninguém faz uma viagem fantástica dessa e volta igualzinho. Imagina a alegria da igreja. E eles reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Vamos lembrar que a igreja de Antioquia, ela foi fundada por judeus e ela começou no judaísmo e se expandiu para os gentios. E aqui Paulo e Barnabé relatam para essa igreja como Deus realmente abriu essa porta para o mundo, para os não-judeus, para entrarem na fé. E aí ficaram muito tempo com os discípulos. Aí é hora de ficar em casa, né? Viajou, sofreu, cansou, agora é hora de ficar em casa. E eles ficam. E agora eles passam muito tempo com os discípulos ali, muito tempo com a igreja. Minha recomendação para você, dê uma revisada geral. Nós agora fechamos já 14 capítulos, fechamos alguns arcos de história, né? Ali a gente tem o momento da igreja em Jerusalém, até Estevão, ali começa uma perseguição, a igreja expande. A gente tem um arco de história de Pedro com os gentios, especialmente ali com o centurião Cornélio. Aí a gente tem de novo um outro arco de história, que é a expansão da igreja lá até Antioquia da Síria. Barnabé vai resgatar Paulo em Tarso, puxa ele de volta para o grupo. E aí começa então a história de Barnabé e Saulo, baseados em Antioquia. Ficam muito tempo lá e a história, o tempo passa. Nós já estamos aqui entre 15 e 20 anos depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Já é um bocado de tempo, já tem gente antiga na fé, gente, 20 anos de fé é bastante coisa. Nós temos gente aqui já bem vivido e bem experimentado no Evangelho, gente muito útil ao Evangelho, muito útil à expansão das fronteiras do Reino de Deus. Então, minha sugestão, dê essa revisada porque no capítulo 15, a gente já começa quente. No capítulo 15, hoje não é o tema do estudo não, tá? Isso é no próximo vídeo, mas só quero dar uma pontinha aqui de conteúdo. Deu problema. Lembra que eu vim apontando para vocês que tinha uma tensão de um grupo de judaizantes, judeus que queriam que os gentios virassem judeus para virar cristãos? Essa tensão, ela vai aflorar. E aí vai ter que acontecer a primeira grande reunião histórica da Igreja do Senhor. É o chamado Concílio de Jerusalém, que é o capítulo 15. Então revise do 1 ao 14 para a gente chegar forte no 15, pegar esse conteúdo e avançar. Deus abençoe sua vida, obrigado por sua companhia e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!